Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichhan e estamos na aula de número 008, na direção de cumprir o edital do concurso da Petrobras 2023. Essa aula, particularmente, é bastante densa e tema difícil. Densa porque a quantidade do conteúdo é muito grande. Tem vários pontos interessantes para serem destacados. E o nível é um pouco alto, tudo bem? Mas a gente não pode desanimar. Então vamos lá? Bom, aqui, como a gente sabe, o tema é funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Nós não vamos ver na aula de hoje a questão da trigonometria, tudo bem? Mas a gente vai analisar funções exponenciais e logarítmicas. O concurso, então, o exercício que a gente vai resolver caiu no concurso em 2007, tá ok? Em 2007. Muito bem. Para o cargo de operador. Vamos lá. Como a gente sabe, nós estamos trabalhando com a CESP-UNB e na questão 42, tá? Nós vamos resolver esta questão que era simplesmente para você dizer se é certo ou errado. Aqui está um pedaço do texto, apenas para mostrar que é a questão 42 e que a resposta ela está errada. Então, ela deveria ser pontuada como errada, tá? E não como certa. Muito bem. Uma coisa interessante que eu já destaquei no vídeo passado é que são 120 questões, nesse concurso particularmente, são 120 perguntas do tipo, parecidas que nem, não tão difíceis que nem essa, né? Mas são 120 para você dizer se é certo ou errado, tá? Então existe também técnica de concurso que tem uma hora, né? Depois que você realizou uma hora de prova, por exemplo, você pode, ou 1h30, ou dependendo do número de horas, né? A metade da prova, por exemplo, você tem que parar e começar a preencher o gabarito, porque se você ficar numa situação, faltam 5 minutos para acabar a prova, e você começar a preencher as 120, né? Você imagina, vai criar um estresse e pode não dar tempo, tá certo? Então, algumas dicas de concurso eu também vou te dar, tá? Bom, a questão é essa, tá? Nós temos uma função que ele chama Q de T, ela é dependente do tempo. A produtividade é chamada de Q, tá? Então, Q é a produtividade. Muito bem, ela depende do tempo. Só que neste caso, ela decai com o tempo exponencialmente. Quanto mais passa o tempo, quanto maior o tempo, 10 anos, 20 anos, etc., o poço gera uma produtividade menor, tá? Então a função que a gente vai trabalhar é essa aqui, A elevado a menos kt, então E é uma exponencial, é número de Neper, 2,718 e vai embora, pontinhos, elevado a menos kt. Então A e K são constantes nesse exercício, tá? Então a gente vai ter que saber trabalhar com esta função. E aí vai calcular para o tempo igual a zero, vai jogar no lugar desse T aqui, nós vamos jogar o número 0, depois o número 10, depois o número 20. E ficar fazendo com isso quanto que dá o quê. Tem hora que ele dá o quê e tem hora que ele pede o quê, tá certo? O valor de quê, ou seja, da produtividade. Então, esse problema é interessante porque ele fala que no tempo zero, ou seja, quando começou o poço, né, a trabalhar, ele produzia 1.200.000 barris de petróleo, vamos dizer assim, por dia. É muito barril de petróleo, né? 10 anos depois, ele cai para 800.000 barris, de 1.200.000 cai para 800.000, e ele pergunta, quando se passarem 20 anos, quanto que cai? Será que cai mais ou menos de 500.000 barris? Ele fala que cai menos. E a resposta não é, a resposta é que cai um pouquinho mais de 500.000 barris. Então, este é o exercício que a gente vai lidar, né, trabalhando com A elevado a menos kt. Tudo bem? Eu espero que a gente consiga, que eu consiga transmitir algumas ideias, porque, por exemplo, esse número aqui, envolvendo a matemática, né, porque esse número aqui, ele pode ser escrito de um outro jeito, e eu vou escrevê-lo como base 10, para não ter que ficar carregando esses zeros e perder tempo, tá? Agora que vem a resolução do exercício. Eu já faria esses números direto em base 10. Bom, aqui nós temos a função dada Q de T. Tudo bem? Ela é dada por uma exponencial
de menos kt, tá? Bom, pessoal, para resolver esse exercício, é preciso que você saiba trabalhar com base 10. Então, nós vamos trabalhar com base 10 do lado direito aqui, nesta tabelinha aqui, tudo bem? Então, é preciso que você saiba como converter um número grande em base 10. 1000, por exemplo, é 10 à terceira, que é 10 vezes 3, 10 vezes 10 vezes 10, é 10 à terceira. Na verdade, nós temos 3 zeros aqui, por isso que dá um 3 aqui, tá? O 5000 é 5 vezes 1000. Então é 5 vezes 10 à terceira, porque o 1000 é 10 à terceira. Tá? Então como é que você faz para passar daqui para cá? Para escrever um número em base 10? Você repete o número que está aqui e põe 10 vezes 10 elevado à quantidade de zeros que estão aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso escrever 1 vezes 10 à quarta ou simplesmente 10 vezes 10 à terceira, que é a mesma coisa que 10 à quarta. Então 10.000 é 1 vezes 10 à quarta e eu omiti o 1 aqui, né? Que é o número que está aqui e a quantidade de zeros aqui no caso é 4. Então 10 à quarta ou 1 vezes 10 à quarta é a mesma coisa. E o 100.000? O 100.000 é 1 vezes 10 à quinta, porque tem 5 zeros, ou simplesmente 10 à quinta. E o 500.000? Eu estou colocando os números que vão ser usados no exercício, tá? Como são esse caso aqui desses dois, tá? Muito bem, então o que é 500.000? 500.000 é 5 vezes 10 à quinta. Eu vou escrever desse jeito, tá? E o 800.000 eu vou escrever como 8 vezes 10 à quinta. 1 milhão, na verdade, é 10 à sexta, tá? 1 milhão é 10 à sexta. 1 milhão é 10 à sexta, porque tem 6 zeros, tá? 1 vezes 10 à sexta. Outra coisa que esse exercício pede que a gente tenha que saber, eu não sei se foi permitido calculadora, né? Mas de qualquer forma você tem que saber que o número de Neper é 2,718 e que quando você calcula ln de E, a base aqui do logaritmo é o próprio E, que como eu falei em vídeos anteriores, não precisa escrever. Mas você sabe quando você tem um logaritmo na mesma base, logaritmo de um número na mesma base, log de π na base π, log de 2 na base 2, log de 3 na base 3, isso dá 1. Tá? Então o logaritmo de E, o ln de E, dá 1. Tá? Que é o que está escrito aqui. Então se você pega um número um pouquinho maior que 2,7, por exemplo, 3. Ele dá um pouquinho maior que 1, dá 1,1. E se você pega o ln de um pouquinho menor que 2,7, por exemplo, 2, ele dá um pouquinho menor que 1, dá 0,7. Então, vai depender se você pegou menos de 2,7 ou mais de 2,7 para você ter um valor um pouquinho a menos e um pouquinho a mais. Como você pode perceber, o 2,7 está bem perto do 3, né? Então ele pula daqui para 1,1 apenas. Soma 0,1. Aqui ele subtrai 0,3, né? Porque o 2,7 está um pouco longe do 2, né? Comparado com essa diferença do 2,7 para o 3. Então, eu não sei, mas esses resultados do que é ln de 2 e ln de 3, a gente precisaria saber. Ou o problema teria que dar, tá? Ele deveria ter dado que o ln de 2 é 0,7 e o ln de 3 é 1,1. Ou você tem que fazer essa ideia. Existe um outro método, mas envolve faculdade e o concurso é ensino médio, eu não vou apresentar aqui. Mas existe uma técnica que é apresentada nos cursos de engenharia, física, matemática, que é chamado cálculo diferencial integral, em que ensina como calcular isso através de uma expansão, tá? Então você pode calcular o ln de 2 e o ln de 3 através de alguma fórmula de expansão em série em matemática, mas eu não vou explicar isso aqui, tá? Então eu estou passando apenas uma ideia para atacar o problema, tá? Então agora nós vamos atacar o problema, que é o seguinte: nós temos uma função que depende exponencialmente do tempo. Então quando o tempo é zero, o problema fala que a produção eu coloco no lugar do tempo 0, tá? A produção ela é 12 vezes 10 à quinta, ou seja, ela é 1,2 milhões, né? Como a gente viu aqui. Eu vou voltar para você ver o problema. 1.200.000. Eu posso escrever isso, como eu falei para você, com o 12 vezes 10 à quinta, porque tem 5 zeros. Então eu escrevi como 12 vezes 10 à quinta aqui, tá? Então essa é a produção quando o tempo é zero. Então quando o tempo é zero, eu pego essa expressão aqui, tá? E jogo no lugar do tempo o número 0. Bem aqui, nesse tempo aqui eu jogo o número 0, tá? E eu sei que o resultado tem que dar
12 vezes 10 a quinta, que é 1.200.000 barris. Então eu escrevi 1.200.000 barris como 12 vezes 10 a quinta. Da mesma maneira que isso pode ser escrito assim, na verdade, quando eu tenho este, né? 1, 2, 3, eu tenho 12, que é este 12, e 5 zeros, então fica 12 vezes 10 a quinta. Eu espero que você tenha recordado como é que trabalha com base 10. Então, mas aí você fala, e se eu quisesse deixar o 1.200.000 e cortando os zeros de um lado e do outro? Isso também poderia ser feito, tá? Mas vamos lá. O A eu mantenho, o E eu mantenho, o menos K eu mantenho, e no lugar do T eu coloquei 0. Foi isso que eu fiz, tá? No tempo 0. Agora, todo número elevado a 0, ele é igual a 1. Então, 0 vezes menos K, ele dá 0 vezes menos K, ele dá quanto? Ele dá 0 vezes menos K, ele dá 0. 0 vezes menos K dá 0. E todo número elevado a 0 dá 1. Então, isso aqui vai para 1. Este pedaço aqui vai para 1. Então, 1 vezes A dá o próprio A. Então, eu descubro que o A é igual ao lado esquerdo, que é 12 vezes 10 a quinta. O A é o próprio 12 vezes 10 a quinta. Eu já descobri quem é A. Muito bem. Isso daria para fazer rapidinho, né? Em coisa de 1 minuto. Obviamente, desde que você lembrasse. Mas se você não lembrasse, você ia escrever 1.200.000. Você ia descobrir que é 1.200.000 barris. Você, em vez de escrever 12 vezes 10 a quinta, você ia descobrir que o A é dado por isso aqui, ó. Não tem problema nenhum, porque essas duas coisas são iguais. Tá? 12 vezes 10 a quinta é igual. Aqui o 5 não está aparecendo, né? É porque eu dei o Ctrl Z. Mas tudo bem. Vou apagar aqui para não dar Ctrl Z. Então, eu descobri quem é A. Agora, eu vou descobrir, continuar o exercício. Continuando o exercício, eu já calculei no tempo 0. Agora eu vou calcular no tempo 10, que ele fala, né? Que no tempo 10, 10 anos depois, olha aqui, 10 anos depois, o que acontece? 10 anos depois. A produtividade caiu, o que vira 800.000, que é 8 vezes 10 a quinta. Tá? 8 vezes 10 a quinta, quando o T é 10. E eu vou fazer isso. Vou colocar o lado esquerdo 8 vezes 10 a quinta e o lado direito no lugar do T eu coloco 10. Tá? Então vamos lá. Vou aumentar aqui que já está pronto, para que o vídeo se fique mais rápido. Então eu tenho, num tempo T igual a 10, que o Q, né, no tempo T igual a 10, é 8 vezes 10 a quinta, 800.000 barris. Eu já sei o valor de A, eu repeti o valor de A aqui. E no lugar do T, eu coloco 10. Então, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo o seguinte, que eu vou ter esta conta aqui para resolver. E isso, obviamente, tem um pedaço fácil e tem um pedaço complicado, né? Aí você vai dizer assim, mas qual é o pedaço complicado, né? Quando eu tenho uma conta do tipo assim, 8 é igual a 12x, para eu achar o x, eu tenho que passar o 12 para o outro lado. Tá certo? Fica 8 sobre 12 e eu acho o x. Então, o meu x está sendo, na verdade, esse cara aqui. Tá? Então, eu tenho que passar o 8 vezes 10. Então, na verdade, o que eu estou resolvendo é esta equação. O que eu estou falando para você é que eu tenho que resolver esta equação agora aqui. Ó. Tá? Esta equação agora aqui. O 8 vezes 10 a quinta é igual a 12 vezes 10 a quinta. E no lugar do T eu coloquei 10. Ele fala que quando o tempo é 10, o que é esse? Tá? 8 vezes 10 a quinta. Agora, como é que eu faço isso? Né? Eu estou numa situação parecida com essa. Só que eu não tenho x, né? Eu tenho no lugar do x e elevado a menos 10k. Então, o e elevado a menos 10k, passo 12. O 10 a quinta vai embora, né? Porque quando eu passo o 12 para baixo, fica em cima 8 vezes 10 a quinta, e embaixo 12 vezes 10 a quinta. 10 a quinta dividido por 10 a quinta dá 1. Todo mundo dividido por ele mesmo dá 1. E as pessoas costumam falar assim, corta, corta, né? Corta, corta. Não é que corta, é que na verdade eu tenho uma divisão de números idênticos, né? Ele por ele mesmo dá 1. Muito bem. E aí, em que situação que eu chego? Eu chego nesta conta aqui, tá? 8 sobre 12. Mas eu divido por 4 aqui em cima e divido por 4 aqui embaixo. Eu tenho que 8 dividido por 4 dá 2 e 12 dividido por 4 dá 3. Então, na verdade,
o e elevado a menos kt, ele é o e elevado a menos kt, no caso 10k, ele está dando 2/3, tá? Está dando 2/3. Aí você fala, mas que diacho, que o problema não acaba? Na verdade, agora eu tenho esta conta que eu tenho que jogar logaritmo dos dois lados, né? Eu vou jogar ln desse lado, e aí esse número vai tombar, né? E isso eu vou fazer no slide a seguir, tá? E jogar ln também deste lado. E aí você tem que saber quanto que dá o ln de 2 e o ln de 3, por conta que eu expliquei como é que é a divisão. Não sei se você lembra do vídeo anterior. Você vê o vídeo anterior, dá uma olhadinha no vídeo anterior, que aí lá eu explico como que eu faço o ln de 2 dividido por 3, tá? Aí eu jogo o ln dos dois lados. Então daqui para cá, eu só pus um ln aqui e um ln aqui. Eu posso elevar ao quadrado dos dois lados, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados e posso jogar o ln dos dois lados. Aí você fala, mas por que você fez isso? Porque quando eu jogo o ln do lado esquerdo aqui e do lado direito, do lado esquerdo o que acontece? Esse 10 menos 10k, de acordo com o que nós vimos na aula anterior, ele tomba. E aqui é um e, ó, tá? Isso vai para 1. Então, na verdade, isso aqui, você tem que ter a prática de entender que isso aqui dá menos 10k. Tá certo? Esse resultado gera menos 10k. Legal, né? Porque ln de um número na mesma base e, né? Assim como eu falei que o log de 3 na base 3 é 1, pelo mesmo motivo o ln tem uma base e na base e é 1. Interessante, isso é conteúdo da aula anterior, tá? Conteúdo da aula anterior. Então eu tenho que aqui, eu acabo chegando no resultado menos 10k é igual a ln de 2 menos ln dividido por 2 dividido por 3. Agora aqui, gente, eu vou fazer a mão. Eu sei que o ln de 2, ele teria que ter dado isso, seria 0,7. E o ln de 3 é 1,1. Então, eu sei o seguinte, da aula anterior também, eu sei que menos 10 vezes k, quando eu tenho uma diferença de logaritmos, eu posso transformar, aliás, uma divisão, né? Eu posso transformar numa diferença, ln de 2 menos ln de 3. Tá? O ln de 2 é 0,7. O ln de 3 é 1,1. Isso dá, perdi, né, mais do que ganhei. R$1,10 e tira 70 centavos, isso dá 0,40 ou 0,4, menos 10k. Significa que menos 10k é igual a menos 0,4. E eu já coloquei isso aqui, né? Vou aumentar. Você tem esse resultado. O 10 passa por outro lado dividindo, tá? E o sinal de menos cancela, né? Pode multiplicar dos dois lados por menos 1. Então isso transforma em mais. E esse número dividido por 10, ele anda uma casa para a esquerda, ele fica 0,04. Então eu sei o valor de A, que é 2 vezes 10 à quinta. O valor de A nós vimos no slide anterior, que é 2 vezes 10 à quinta. E o K é 0,04. Tá certo? Aí você fala, agora eu estou em condições de calcular quanto que dá o Q igual a 20. Nessa situação, né, ele fala aqui, depois de 20 anos, tá? Depois de 20 anos, o Q vira 500 mil, menos de 500 mil barris. Tá? Menos de 500 mil barris. Isso é uma verdade? Vamos para o slide a seguir. Como a gente viu, o A, eu preciso do A, né? É 2 vezes 10 à quinta, e o K, 0,04. Então, eu vou escrever o seguinte. Q de T, ele é A, 12 vezes 10 à quinta, já descobri, vezes E elevado a menos K, 0,04, vezes T. Perfeito? O K é 0,04. Então, Q de 20. Q de 20, será que dá menos de que 500 mil barris? Vamos ver. Isso aqui dá 12 vezes 10 à quinta, E elevado a menos 0,04. Que número que eu tenho que colocar aqui? Que número que eu tenho que colocar aqui? O número 20. O T é 20. Olha aqui. Passados 20 anos, o T é 20. Você tem que saber fazer essa conta bem rápida. Isso você tem que saber. Primeiro você multiplica por 10, depois você multiplica por 2. Você fazendo isso, você tem o número multiplicado por 10, dá isso. Ó.
A vírgula numa casa para a direita. E multiplicando isso por 2, isso vira menos 0,8. Tá? Então, eu tenho que o Q de 20 ele é igual a 12 vezes 10 à quinta e elevado a menos 0,8. Bom, pessoal, é importante a gente saber que o e elevado a menos 0,8 dá da ordem de 0,45. Tá certo? Isso o exercício deveria ter te dado ou a oportunidade de usar a calculadora. De alguma maneira, você teria que ter isto no começo do exercício, dizendo que e elevado a menos 0,8 dá 0,45, então a resposta final fica 12 vezes 10 à quinta vezes 0,45. Tá certo? Bom, multiplicar o 12 por 0,45 é bastante fácil, porque eu não faço assim, tá? Eu faço o seguinte, daqui para cá você pega o dobro de um e a metade do outro. Eu vou pegar o dobro de 45 centavos, dá 90, e vou pegar a metade do 12, que dá 6. Então é muito mais fácil você fazer esta conta. O 0,90 vezes 6. 0,90 vezes 6, 6 vezes 9, 54, né? Isso vai dar 6 vezes nada, nada. 6 vezes 9, 54. Anda duas casas, uma, duas, dá 5,40. Então, este cara dá 5,40, que é igual a este cara que dá 5,40. 12 vezes 0,45, você tem que saber fazer essa conta, dá 5,40. Então, na verdade, o que eu estou tendo aqui? Que o Q de T é 5,40 vezes 10 à quinta barris. Qual é o resultado final? 3 pontinhos aqui, né? Barris. Dia. Então, ele deu maior, isso deu maior que 500 mil. Portanto, a resposta está errada. Certo? Então, pessoal, esse exercício ele é complexo. Eu acho que se você ver, tentar fazer ele de novo e tal, e com a ajuda de uma calculadora, ou se o exercício te desse esses valores, né? Ficou faltando o exercício te dá o ln de 2, o ln de 3, e quanto dá este número aqui. E aí fica tranquilamente fácil de se fazer o exercício, tá? Obviamente, como eu falei, existem técnicas de se fazer isso em matemática um pouco mais avançada, mas eu não vou explicar aqui, ou pelo menos nesses próximos vídeos, porque no próximo nós vamos entrar em função trigonométrica, tá certo? Mas a matemática sempre avança criando recursos, tá? Para você fazer isso. Isso também dá para fazer no Excel, dá para fazer usando o Python, entre outros programas, tá? Eu gostaria muito que você tivesse gostado, tenha gostado da resolução desse exercício. Para muitos é uma novidade, né? Porque muitos não estão acostumados a trabalhar com funções exponenciais e logarítmicas, tá? Mas eu vou deixar um grande abraço para todos e até a próxima aula. Até mais. Valeu!